Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, olá, bom dia, bom dia. Olá, olá, bom dia. Na aula de quarta eu enviei dois links. Ah, enviei dois links iguais? Ah, obrigado, Job, por avisar, tá? Acho que no Ctrl C lá coloquei a mesma coisa. Já arrumo depois da aula, então, muito obrigado. Olá, olá, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá? Bom dia. Vamos conversando um pouco até o pessoal ir chegando aqui, né? E aí a gente pode começar. Nosso conteúdo hoje é um pouquinho mais. Não diria. É um pouquinho mais extenso, mas a gente tem que trabalhar com mais calma. A gente vai montar alguns gráficos e fazer alguns cálculos aí que são importantes. Bom, estamos na reta. Não é nem final, é reta finalíssima da disciplina, né? Então, vamos alinhar algumas coisas. Primeiro, é, nós temos nossos dois últimos conteúdos, né? Apesar de que agora, né, a Joab me avisou que que eu coloquei dois links iguais, tá? Mas eu vou arrumar isso logo depois da aula. Agradeço novamente por me avisar. Eu vou. Um deles, agora eu não sei, né? Acaba indo muita coisa no automático, né? Então copia, cola, copia, cola. Então alguns dos links
eu separei, abri a página e provavelmente coloquei o link anterior. Um dos links era a parte mais teórica e o outro é uma resolução de exercícios, que é um dos exercícios da lista, tá? Que é um exercício de determinação da lei de velocidade através do método da velocidade inicial. Eu não sei, claro, né, se todo mundo viu ou não viu, mas é um conteúdo que a gente às vezes vê no ensino médio, não dessa forma, né, tão detalhada, mas de uma forma simplificada, então já ouviu falar. Se não ouviu falar, não tem problema, tá? A gente vai detalhar naquele vídeo lá novamente todo o passo a passo, né, de como resolver esse exercício, qual o fundamento dele, né, por que a gente usa esses métodos para determinar. Porque hoje a gente vai falar de outra forma de determinar a lei de velocidade, né, que tem uma outra relação, que é a partir de alguns tratamentos matemáticos. Nós não vamos trabalhar com os tratamentos matemáticos, mas a gente tem que, basicamente, na cinética, conhecer esses dois métodos. Então, assim, tem muita coisa na teoria que é importante, mas às vezes esses pontos de calcular ficam meio que, não esvaziados, mas eles ficam meio em segundo plano. Eu acho que é importante a gente interpretar, né, saber trabalhar com essas ferramentas para depois, especificamente, a gente usar isso aí enfim, na pesquisa ou alguma iniciação que vocês venham a fazer, ou até para dar aula sobre esse tema, para fazer os projetos de fim de curso, para trabalhar mesmo com cinética, né? Cinética é uma área que o pessoal costuma trabalhar bastante nos perfis reacionais, né? Em inúmeras áreas, então isso é bem comum. Então, assim, se não me falha a memória e nem minhas anotações, que a memória não ajuda muito, mas as anotações ajudam mais, nós temos, deixa eu pegar aqui, nós temos esta semana, então, terminando com cinética, semana que vem terminando com eletroquímica e depois a nossa avaliação, tá? Para não ficar tudo atropelado, corrido, sem eira nem beira, o que eu quero propor para vocês? Essa lista que eu estou propondo hoje, vocês vão me entregar semana que vem, é a última lista valendo nota, tá? E aí vocês podem falar assim, professor, mas não tem o último conteúdo, né, que seria a eletroquímica. Eu vou disponibilizar uma lista de eletroquímica, mas ela não vai valer nota, tá? Simplesmente porque senão não vai dar tempo, né, de eu corrigir e colocar as notas juntos para vocês. Porque, ó, se eu, dia 28, lançar uma lista, ela vai ter que ser entregue na outra semana, que é dia 4. Dia 4 nem é calendário mais, né? Então, quer dizer, vai ter que ser com muita antecedência, vai atropelar com a prova e não é essa a nossa intenção. Então, dia 20, a lista da semana que vem, essa lista de hoje que vocês vão entregar semana que vem é a última nota. A nota correspondente à de eletroquímica, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a maior nota de todas as listas e vou repetir nessa última lista para vocês, tá? Então, vocês não vão ficar sem nota, porque o professor André e eu vamos dividir, né, as quantidades de aula em lista, justamente como a gente comentou na primeira aula, que a intenção é ajudar, né, na nota, aumentar a nota de lista não vai baixar nota de ninguém. Então, a gente vai colocar lá eu vou colocar a melhor nota repetida, então ela dá um up ainda na média final dessas notas de lista, tá? Então, eu vou disponibilizar o quanto antes, mesmo que a gente não termine o conteúdo de eletroquímica ainda, já a lista de exercícios de eletroquímica, para que vocês já possam ir fazendo, e daí sem esse compromisso de nota, justamente porque a gente já vai ter logo a nossa avaliação. E a minha intenção é disponibilizar a avaliação já antes, tá? Então, para que a gente termine o conteúdo, vocês já possam fazer, porque a gente tem um fim de semana ali, né? Entre o prazo, entre o tempo de término e tudo mais. Então, para vocês usarem, às vezes o fim de semana é um tempo bom, é um horário bom para vocês trabalharem com isso. Então, talvez seja uma alternativa legal. É corrido, eu sei, tá todo mundo cansado, né? Formato remoto, semestre regular em período irregular, então é tudo muito ainda torto mesmo, né? Mas a gente consegue finalizar as coisas. Antes da gente começar efetivamente o conteúdo, vocês têm alguma dúvida específica sobre disciplina, sobre a condução ainda dessa parte final? Alguma coisa que tenha ficado em aberto até então? Não? Certeza? O professor André deu 48 horas, né? Eu pretendo, ó,
Se eu conseguir lançar já na sexta-feira a prova, dia 28 ou no máximo dia 29, eu deixo até a quarta-feira para vocês me entregarem, tá? Então, para mim não tem problema, eu posso colocar, mas o que eu consigo prometer para vocês é lançar na segunda, dia 31, né? E aí vocês têm até quarta-feira para me entregar, mas eu quero tentar lançar antes. Então, pelo menos 48 horas aí ou 72 horas vocês vão ter tranquilamente para fazer a prova, tá? Isso daí é de boas, até porque tá acabando o semestre, tá? Acredite, não sou, tá? Não mesmo. Mas tá acabando o semestre, então eu sei que vocês devem ter um monte de prova para fazer também, então já fica lá à disposição ali, vocês já vão montando, tá? Eu só preciso ver com ele a questão das questões, até pra gente não ficar muito discrepante, né? Pra vocês trabalharem. Ó, conselho. Se conselho fosse bom, não era dado, não era vendido. Conselho. Não deixem, mesmo que tenha bastante tempo para fazer, eu tô ouvindo. Ai, gente, eu só rio aqui com os comentários, né? Tá bom. Até me perdi aqui. Assim, se vocês... Tá triste. Não, eu sei, gente. Eu sei que vocês estão muito cansados, porque né, assistir aula nesse formato, tudo não sei o quê, mas acreditem, ó, já lancei 2 links iguais ali. Se alguém não tivesse me avisado, eu teria mantido os 2 links lá e falado que vocês assistiram 2 aulas diferentes, 2 aulas complementares, tá? Mas fiquem tranquilos. Ó, mesmo que tenha bastante tempo para fazer, não deixem para a última hora, tá? Porque acumula e a gente fica naquela... É tendência natural. Tem tempo, eu vou fazer mais pro final. Não façam isso, tá? Então, tentem fazer logo no começo, porque se chegar no final você tiver corrido e não conseguir, você já fez boa parte da coisa. Você faz corrido só um pedaço, não faz tudo corrido, tá? Bom, mas isso daí a gente tem ainda semana que vem, né? Para conversar de alguns detalhes aí que tenham ficado. Então não se preocupem com isso. Bom, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Se tiver também, vocês me perguntem. E a gente vai conversando, tá? Bom, vamos lá. Na aula de hoje, então, né, teoricamente, como vocês não viram uma parte da aula assíncrona, a gente vai continuar a parte de cinética, mas com outro método de determinação de velocidade, lei de velocidade. A gente não vai determinar a velocidade de nada. A gente vai estabelecer equações para essas leis, para essas velocidades de reação. Então, num dos vídeos que eu deveria ter deixado e não deixei, né, que vocês vão ver lá, é uma resolução de exercícios que vão ter como base a velocidade inicial, é chamado de método da velocidade inicial. O que é isso? A gente vai ter várias concentrações em tempos distintos da reação, né? Várias concentrações num momento distinto da reação, e essas concentrações vão variando, tá? Conforme a gente tem lá os dados da reação que são obtidos experimentalmente. E aí a gente vai determinar uma equação. Essa equação é a nossa lei de velocidade, só que é a nossa lei de velocidade pelo método da velocidade inicial. Então, vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai falar que é uma lei de velocidade diferencial, né? Quer dizer, é uma variação, né? Então, lei de velocidade diferencial, vocês já viram provavelmente, né, nos cálculos, né? Não sei qual é a nomenclatura do cálculo, mas vocês já viram ali nos cálculos que diferenciação basicamente é um cálculo de variação, né? Então, o delta é o macroscópico do D de derivada, né? O macroscópico da derivada. Então, quer dizer, o delta vai mostrar para a gente a variação de concentrações para as velocidades e a gente vai calcular a equação diferencial. Hoje, a gente vai fazer uma relação da lei de velocidade integrada que relaciona concentração e tempo, tá? Se inscrever aqui, pronto. Concentração e tempo. Ou seja, eita, hoje tá travando tudo aqui, ó. Uma hora vai. Foi. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter uma equação que foi originária de um processo de integração
tá? E é isso mesmo, lei de velocidade integrada é isso, tá? A gente vai integrar, a gente não vai integrar, né? Nós não vamos trabalhar com integração, mas a origem dela é integração. E a gente vai ter uma função de concentração e tempo, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter agora uma forma diferente de entender como que a reação química ou como é que se procede nesse processo não, como é que se procede essa equação, essa transformação, sem depender necessariamente de olhar para o gráfico. Tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente comentou lá no comecinho da aula de cinética, em alguns momentos de equilíbrio também, que a reação ela tem uma variação, né, bastante intensa, então uma grande variação no início. E depois ela vai tendendo a ficar cada vez mais sutil. Então a gente vai chegando lá, né, quase na linearidade, lembra? Então aqui, ó, a variação é bem menor. Por quê? A gente vai ver alguns fatores depois, mas basicamente é porque a reação se procede no começo só com reagente, depois começa a ter uma mistura. Reagente, produto, reagente, produto, reagente, produto. No fim das contas, vira uma grande salada, tá? Então, aqui não é final, né, mas como se fosse no final, a gente tem aí uma competição, ou seja, a gente tem que o que aqui era unilateral, aqui é no equilíbrio, tá? Então, a gente não pode determinar variação só num ponto, porque ela vai mudar a velocidade da reação. A gente não pode determinar através de delta, porque o delta vai pegar para nós, por exemplo, dois pontos aqui distintos, ó. Se eu pegar esses dois pontos, por exemplo, são diferentes desses dois pontos aqui. Então, a gente vai trabalhar, nesse caso aqui, com diferenciação. Tá? E aí, hoje, a gente vai olhar essa relação de concentração com o tempo através da integração dessas equações. Pode parecer meio impalpável, mas vamos olhar uma por uma, e aí talvez fique mais factível, tá? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente começou a ver na aula assíncrona e fez no exercício que vocês não viram, mas está feito, é uma relação onde a gente tem que a velocidade da reação ela é proporcional, então vamos começar pela equação, né? A velocidade da reação é proporcional à concentração. Vocês devem lembrar, vamos colocar aqui A, né, que é uma reação hipotética. Vocês devem lembrar que quando a gente... Opa, igual proporção não, né? É proporcional só. Vocês devem lembrar que o expoente, né, que a gente comentou ali basicamente, né, nos conceitos no momento assíncrono, o expoente determina para nós a lei de velocidade, a ordem da velocidade da reação. Então aqui, ó, estou falando de uma lei de primeira ordem, que significa que o somatório de todos os expoentes das concentrações vai ser igual a 1. Então é verdade aqui, né? Ó, é 1, só tem esse. Tá? A gente vai trabalhar com essa hipótese, claro, tem outras variações, mas a gente não quer transformar aqui sei lá, num milhões de contas, né? Como vocês falaram no equilíbrio, né? Aquela parte de milhões de contas, a gente não vai transformar isso em milhões de integrações, tá? Senão a gente vai confundir demais a coisa. O que acontece? Como a gente tem essa proporcionalidade da velocidade com a concentração, a gente, para transformar a proporção numa igualdade, a gente tem que ter uma constante, tá? Então, a equação de velocidade de primeira ordem fica sendo esta aqui. Observação importante. Constante de velocidade não é igual a constante de equilíbrio que não tem unidade, tá? Constante de velocidade tem unidade. E a unidade varia conforme é a equação. Se for de primeira ordem, de segunda ordem ou de ordem zero, que são as três que a gente vai ver. Tá. Até aqui a gente só igualou a proporcionalidade. Velocidade é proporcional à concentração elevado a 1, porque é a primeira ordem. A gente transformou isso aqui, que é o símbolo de proporcionalidade, nisso aqui, igual e uma constante. E agora a gente vai lembrar de o que é velocidade, tá? Isso aqui é uma equação, mas o que é velocidade?
velocidade não é a variação da concentração com o tempo? Variação da concentração com o tempo, né? Ó, acabei de mostrar aqui para vocês o gráfico, né? Quanto varia a concentração em relação ao tempo, né? Se eu tivesse, por exemplo, um comportamento ideal, né? Um comportamento distorcido de linearidade aqui, então eu poderia dizer que é tudo igual. Como é exponencial, são as variações. Se eu tivesse como calcular tudo isso diretamente, beleza, mas eu não tenho, então eu tenho que calcular em cada ponto da curva. Então eu calculo aqui, calculo aqui, calculo aqui, tá? E vai. Como eu não vou fazer um cálculo por ponto, porque senão seriam infinitos cálculos, eu vou usar artifícios de cálculo, de matemática, para fazer isso. Mas eu já tenho essa equação. Então, ó, eu sei que variação da concentração com o tempo é o que determina a velocidade. Agora, por que está negativo? Está negativo porque a gente está determinando a partir dos reagentes. Tá? Ou reagente, né? Que aqui a gente está supondo que seja a equação A formando produtos. Professor, mas não poderia ser A mais B formando produtos? Ou A mais B mais C? Poderia, mas pensa, integrar a equação com uma variável é diferente de integrar a equação com duas variáveis, é diferente de integrar com três variáveis. Então, vamos começar pelo método mais simples, que é considerando um produto. Seja decomposição, seja dimerização, seja qualquer coisa, tá? Importante é que a gente tenha essa estrutura, A formando produtos. E claro, dá para a gente ver os resultados disso para outras situações. Então, ó, reagente, velocidade e a igualdade que a gente fez, constante vezes a concentração. Beleza. Isso aqui é a lei de velocidade diferencial, que é o que a gente falou, diferencial, que é o D, né, ou o delta lá da parcial, que é, macroscopicamente falando, o delta. Tá? Eu não vou entrar em métodos matemáticos aqui, nem tenho cacife para isso, tá? Então, se eu fosse ensinar matemática, eu ia ensinar o que eu estudar, né? Não tenho formação na área para dizer para vocês, ó, né, como que a gente vai nos fundamentos da coisa. Mas eu sei que vocês têm aí alguns materiais de apoio, né, sobre isso. Então, se quiserem se aprofundar nos cálculos, vocês podem dar uma olhada tem ou terão, né, alguns materiais de apoio nesse sentido, mas não se preocupem. O importante para nós é saber que diferencial, que é da derivada, vem e se transforma em delta. Beleza, só isso, tá? E aí, a gente vai passar por alguns tratamentos matemáticos que só estão mostrados aqui. Eu não vou pedir para vocês deduzam a equação, nada disso, tá? Não é a ideia. Só estou mostrando o que acontece, que não é simplesmente uma ideia que se tira de nada e transforma em outra coisa. Tem todo um tratamento matemático, tá? Então aqui, por exemplo, se passou por uma integração, tá? Uma outra ferramenta matemática. E essa integração vai fazer um jogo de equações aqui. Fez o jogo de equações, a gente chega na lei de velocidade integrada. Por que eu quero essa lei de velocidade integrada? Porque agora eu não quero uma velocidade em função só da concentração. Eu quero uma dependência entre concentração e tempo. Consequentemente, eu vou chegar nesta equação aqui, ou nestas equações aqui, tanto faz, tá? Mas essa primeira aqui é a mais famosa, digamos assim. Percebam, a gente não está trabalhando com derivada, com integral, com nada disso. A gente só está chegando na equação final que a gente quer. Então, se vocês tiverem que focar em alguma equação hoje, essas equações aqui são as mais importantes para nós, são as leis de velocidade integrada. Tá? Não se preocupem com a dedução, só estou fazendo uma introdução da história para não parecer, né, que elas vêm do nada. Beleza, para que a gente faz tudo isso? Para determinar a dependência de concentração e tempo, ou seja, né, como é que a reação efetivamente ocorre com o passar do tempo. Mas professor, por que a gente não pegou e já usou a equação direta, velocidade igual a constante, já fez aqui uma variação, ó, dessa forma aqui,
e não usou isso aqui como equação? Simplesmente pelo fato de que, para a equação diferencial, muitas vezes a lei de velocidade se mostra dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, como é que se determina a equação de uma curva exponencial? Alguém sabe? Ou vocês lembram de todas as formas? Tem exponencial, tem logarítmica natural ou neperiano, né? Vocês lembram de todas as formas de representar a equação? Não sei, pode ser que lembre, mas é mais difícil de lembrar. E de trabalhar, inclusive, né? Porque a gente aí tem para cada curva uma equação. Agora, quando a gente transforma isso em lei de velocidade integrada, a gente tem possibilidades de obter retas. Olha aqui, ó. Tá? Por exemplo, para uma... E aí a gente vai fazer um exercício para interpretar tudo isso aqui, tá? Para uma equação de primeira ordem, ou seja, para uma lei de velocidade onde a concentração do reagente está elevada a... Ele até apagou sozinho aqui o 1, né? A 1, por isso primeira ordem, né? Se a gente fizer uma relação tempo-concentração, a gente vai ter aquela curva ali, que eu mostrei para vocês. Tá? Agora, se eu fizer uma relação tempo ln da concentração, eu tenho uma reta, tá? E essa reta, como qualquer outra reta, vai obedecer esse tipo de equação aqui. Isso, para quem não lembra, é o que a gente chama de equação da reta. O que é a equação da reta, né? Basicamente. A equação da reta tem uma variável independente. O que é uma variável independente? É aquela que vai variar você querendo ou não, tá? Então, por exemplo, tempo. Tempo vai passar você querendo ou não. Né? Enfim, vamos usar o tempo que é o nosso aqui, tá? A gente tem uma variável dependente. E o que é variável dependente? Aqui no caso, né, é relacionado à velocidade da reação ou à concentração, enfim, que vai mudar com o tempo. Mas, por exemplo, idade. A idade é consequência da variação do tempo, né? Então é uma função decorrente, o tempo vai passar. A idade é consequência. Altura. A altura vai variar conforme passa o tempo. Então tudo isso são variáveis dependentes, tá? Isso aqui são variáveis independentes que a gente não controla. Quem são esses dois termos, A e B, né? A multiplica X e B fica ali sozinho. A é o chamado de... Vou colocar aqui. Coeficiente não, né? Coeficiente angular, que vai determinar para nós o quê? Vai determinar para nós se a reta está mais inclinada ou menos inclinada e se ela está inclinada para um lado ou está inclinada para o outro, tá? Então, o coeficiente angular pode ser positivo ou negativo, né? Então, negativo vai inclinar para baixo, positivo vai inclinar para cima. Vou desenhar as duas para cima só para não ficar faltando aqui, beleza? Tá? Então, coeficiente angular negativo ou coeficiente angular positivo. E o valor
desse coeficiente vai determinar para nós a diferença na inclinação, tá? Então vai dizer para nós se está mais inclinado ou menos inclinado. Ok? E o B é o nosso coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? Vai dizer para nós exatamente aonde a reta intercepta o eixo Y, tá? Então, por exemplo, nós temos... Oi, pode falar. Alguém ia falar? Não? O coeficiente linear vai dizer para nós exatamente aqui, ó, onde a gente intercepta o eixo Y, ou seja, aonde x é igual a zero, tá? Se vocês olharem a equação, se x for igual a zero, esse termo aqui, ax, ele deixa de existir, né? Esse termo aqui. Se x for igual a zero, ax deixa de existir. Consequentemente, y é igual a b. Então, esse aqui é o valor do coeficiente linear. Né? Super rápido aqui, né? Para falar de equação da reta, mas a gente vai interpretar isso com o exercício. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente tem essa equação aqui, ó, de velocidade, ela se assemelha a uma equação de reta. E aí a gente consegue determinar, pela relação tempo e ln da concentração, a gente consegue trabalhar com a concentração inicial, descobrir quem é, quanto é, e determinar a constante de velocidade através todo da reta, tá? Ah, professor, ó, a inclinação é menos k. Por que menos? Acabei de falar para vocês, né? Inclinação negativa vai mostrar ela descendente. Tem outras ordens de reação que vão mostrar elas ascendentes. E aí a gente vai tentar descobrir qual delas efetivamente equivale. Ah, pergunta, como é que eu vou saber então se ele obedece uma lei de primeira ordem, segunda ordem ou ordem zero? A gente vai fazer os 3 gráficos e vai determinar. Isso eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Dá para fazer na mão? Dá. Dá mais trabalho? Dá. Tá? Agora, a gente vai fazer no Excel. Se vocês não manjam de Excel, não tem problema. A gente vai usar funções bem básicas. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Se vocês manjam de outras plataformas, né? Então, vocês vão, seja no sistema da Apple, né? Seja no Linux, não tem problema. Ou o Origin, né? Que é um programa específico para gráficos, que a gente usa às vezes na pesquisa, né? Então usa mais para tratamento de outros tipos de gráficos, tudo bem, tá? Professor, não gosto, quero fazer à mão. Tudo bem também, tá? Não posso... GeoGebra, é isso? Ele é online ou ele é software? Aplicativo? Ó, legal, tem uma alternativa aí também, Onliner, é isso? Ah, não, é online. Desculpa, perdão. Eu achei que era o nome de outro aplicativo. Perdão. Tá, entendi. Viu como eu leio tudo que vocês escrevem? Tá, ó, já temos uma dica aqui da jovem, então, GeoGebra, ou GeoGebra, não sei qual que é a pronúncia, né? Mas dá pra usar, tá? O importante, gente, é vocês saberem que os softwares usam, né, esses dados aí, mostram para vocês o que a gente quer saber de informação. Por que eu estou mostrando isso? Para dificultar, para dar mais trabalho? Não, para dizer para vocês que a gente vai usar software porque ninguém mais faz numa pesquisa ou nas empresas, ou enfim, onde for, ninguém mais faz à mão. Tá? Ninguém usa mais papel milimetrado para fazer. Então, não sei nem se vocês já usaram papel milimetrado. Não que eu tenha usado, né? Mas enfim, tá? Não sei se vocês conhecem, mas se conhecem, é algo assim, dá para usar, dá para entender, dá para fazer, mas não tem mais hoje em dia quem faça, né, esse tipo de situação, assim, quem exija esse tipo de situação. Então, para vocês saberem que pelo menos há softwares para isso. Professor, eu tenho dificuldade para mexer em software, né, de planilha. Sabe como é que a gente aprende? Tentando, fazendo um monte de besteira, né, arrumando lá um monte de besteira, saindo umas tabelas absurdas e descobrindo onde está o erro, o que foi que ficou faltando e tudo mais. Tá? Então, não se preocupem.
é algo que a gente pode fazer. E, de novo, peguem as informações com os colegas. Ó, aqui já surgiu mais um aplicativo, né, para fazer gráfico. Vocês podem usar outros aí que vocês se sintam familiarizados, tá? E aí eu deixei aqui, esse aqui a gente detalhou um pouco mais, mas eu deixei aqui, ó, das outras ordens, só para mostrar para vocês o seguinte, da onde vem tudo isso, para a gente dedicar um tempo para montar, né, as equações ali. Da onde vem tudo isso? Aqui, ó, a gente tem a velocidade agora com um expoente 2. Isso mostra para nós que é uma reação ou uma equação química de segunda ordem. E aí, se a gente substitui de novo, né, pelo termo de velocidade, como a gente fez lá no começo, a gente tem essa igualdade e sabe que isso aqui é a nossa lei de velocidade diferencial. Lembra lá? Diferencial tem delta, tem variação, tá? Só que agora, quando eu faço isso aqui e passo por todos os tratamentos matemáticos lá de integração, a gente não vai deduzir nada disso agora, eu chego numa outra equação da reta. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui a equação da reta de novo. Ele colocou mx mais b, o pessoal coloca ax mais b. Tem gente que inverte. Isso nas calculadoras, quem usa calculadora física, né, no celular deve dar para fazer também, mas quem usa calculadora, né, específica, como o pessoal às vezes fala que o pessoal do ensino médio já chama de arcaica, né, essas calculadoras, mas enfim, elas montam, tá? Com os dados essas equações de reta também. Então não tem problema. Podem usar o que vocês... Desculpe. Podem usar o que vocês acharem mais prudente. Aqui, e de novo, tá, gente? Não conseguiu montar, pode pedir ajuda. Eu não sou um expert em Excel, mas esse tipo de planilha eu consigo montar. Então, vocês me pedem aí que eu posso dar umas dicas para vocês conseguirem elaborar isso aí, tá? Não tem problema. E claro, conversem entre vocês, né? Os colegas aí certamente têm mais familiaridade com algum desses aplicativos aí para ajudar. E aí, o que acontece? Ó, percebam, antes para nós aqui, quem era o y, né, se a gente colocasse na equação? Depois eu vou colocar as 3 equações para a gente trabalhar, mas se a gente tivesse aqui, ó, y igual a ax mais b, y igual a ax mais b. Então, y é igual a ln de concentração de A num determinado tempo. Ax é igual a menos K vezes T. B é igual a ln da concentração de A inicial. Tá? Então, dessa equação de primeira ordem, o que a gente tem é isso. Da segunda ordem, muda tudo. Quem é o meu y? Agora é 1 sobre a concentração de A num determinado tempo. Quem é o meu AX, ou MX, como ele chamou? É K vezes T. Percebam, ó, na anterior, o K era negativo. Era a inclinação para baixo. Agora, o K é positivo, ó, inclinação para cima. Tá? Isso já pode dar um indício, né, de que a gente está fazendo. E o B é 1 sobre concentração de A no tempo zero, no início. Mesma coisa, ó. O que ele faz? Ele determina a equação da reta, ele tem a inclinação, só que agora a inclinação dá direto a constante. E o gráfico que ele montou para chegar nessa reta foi tempo em relação a 1 sobre concentração. Então percebam, ó, para montar o de primeira ordem, tem que ser tempo versus ln da concentração. Para montar o de segunda ordem, tem que ser tempo versus 1 sobre a concentração. Então, um é ln, o outro é 1 sobre. Tá? São coisas distintas. Depois eu tenho aqui uma tabelinha, ó, resumo aqui para vocês, tá? Para vocês verem as equações todas como ficam. Tá? Então, não se preocupem, ninguém vai ter que decorar isso, nem nada. A gente vai trabalhar no exercício para fazer sentido. Tá? Mesma coisa, a equação da reta, a inclinação é diferente. E a gente tem a equação de ordem zero. Equação de ordem zero existe, tá, gente? Não é uma suposição teórica, não existe equação de ordem zero que não depende da concentração. Quanto você colocar ou deixar de colocar, ela vai funcionar desse jeito. Então, nesse tipo de equação de ordem zero, velocidade é igual a constante.
tá? Se a velocidade é igual a constante, significa então que a variação, né, da concentração em função do tempo é igual a K, é igual a constante. E a gente chega na equação mais simples que a gente pode ter, onde y igual a ax mais b, que é a equação da reta, onde y é igual à concentração, b é igual à concentração, e o ax é igual a constante vezes o tempo. Constante negativa mostra para nós uma inclinação negativa. E isso vai ser uma equação de ordem zero. Quem que vai ter que ser determinado aqui? Tempo versus concentração. Para eu fazer isso, né, eu vou pegar simplesmente os dados diretos de concentração e vou determinar a lei de velocidade. Tá, um monte de informação, super rápido, né, porque a aula de cinética é mais um conteúdo que dava para falar um mês tranquilamente. A gente poderia trabalhar com cada uma dessas ordens aqui, mas para fazer sentido, vamos fazer um exercício. Tá? Eu acho que é mais prudente do que eu ficar batendo aqui na tecla com vocês de é isso, não é aquilo, não é aquilo. Olha lá. Tá? O livro que eu peguei é exagerado, faz uma tabela aqui, então os exercícios de vocês vão ver que tem uma tabela gigante. Eu não sei porque que eles gastam tanto espaço com isso, mas não sou designer para questionar, né? Só acho que é muito espaço desnecessário, mas tudo bem. Bom, o que ele pede? Ó, perceba, não tem nem enunciado. Ele deu a equação, tá? A formando produtos e pede para nós a determinação da ordem da reação. Ela é de primeira ordem, segunda ordem ou ordem zero, tá? Então, de qual ordem a qual ordem pertence essa reação? Qual reação? Esta. Como que eu sei? Experimentalmente. Então, ó, o que ele está mostrando para nós aqui? Eu não vou nem diminuir muito a tabela, porque ela é grande, vocês não vão conseguir ler nada. O que ela está mostrando? Em vários tempos, de 0 até 1000 segundos, foi feita a determinação da concentração do NO2. Então, a concentração do meu reagente A. E aí, eu vou pegar esses dados das concentrações que foram determinadas e colocar numa planilha. Ah, como é que se determina isso aqui? Isso se determina experimentalmente. Geralmente é por técnicas de ultravioleta, tá? Mas aí vai depender muito. Tem outras formas de determinar a concentração também, e aí vocês só vão saber quando vocês forem trabalhar especificamente com uma reação. Essa tem que ser por UV, essa tem que ser por eletroquímica, essa tem que ser por titulação, e aí vai. Tá? Então, cada uma delas de um jeito distinto. Bom, vamos trabalhar com isso então. Para isso, eu vou trabalhar com esses dados numa planilha de Excel, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu nem montei previamente ela para a gente trabalhar aqui junto, tá? Professor, é demorado. Nem tão demorado tá? O Excel vai ajudar a gente aqui em várias etapas, mas só para dizer para vocês assim, não tem nada previamente montado. É só para a gente ir montando aqui junto, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente pode... Sim, está sendo gravado. Fiquem tranquilos, tá? Estou gravando aqui. Teve uma disciplina semana passada, ou retrasada, que interrompeu a gravação, sei lá por quê. Tá? Mas se não aparecer isso aqui, eu gravo de novo a parte do Excel aqui para vocês, não tem problema nenhum, tá? Então fiquem sossegados. Bom, para quem não conhece o Excel ou alguma plataforma algum software de planilha, né? São os dados isoladamente que a gente pode trabalhar aí com as equações, com gráficos e tudo mais, né? E fazer aí os tratamentos de valores. Então, a gente tem de 0 até 1000 num intervalo de 50 segundos. Então, ó, George, tá? Não estou dizendo que é regra. Eu gosto de dar um espacinho aqui de uma linha e uma coluna, para se a gente precisar colocar alguma legenda. Quem trabalha com planilha não gosta disso. Faz desde o começo aqui e vai inserindo se necessário. Então, por favor, não me chamem de herege aí por fazer algo nesse sentido. É só um estilo de trabalhar, tá? Vocês podem trabalhar com formas diferentes aí sem problema algum. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar
de 0 até 1000, né? E aí, né? Daí, claro, a gente vai... Deixa eu aumentar aqui, ó. Talvez fique ainda pequenininho, ó. A gente pode fazer ele complementar automaticamente. Né? Aqui, foi até 1000. De 50 em 50. Então, esse aqui é o nosso... Eu vou colocar tudo em maiúsculo para não... Nosso tempo, tá? E aqui a nossa concentração de NO. NO ou NO2? NO2, né? NO2, tá? Não coloquem tio, cedilha, nada disso, tá, gente? Nessas planilhas, porque isso é fácil de corromper algum arquivo, apesar de que hoje em dia é bem menos, né? Mas é sempre recomendável evitar. E aí a gente vai colocar as concentrações. Essa não tem como fazer artifício, né? A gente vai colocar aqui os valores, tá? Não é tão demorado. Ó, vocês têm uma planilha para colocar um fundo musical aí pra gente. Ou para fazer um comentário. Ou para fazer junto a planilha também, se quiser. Vamos lá para o 600. 395. E 0,00282. Beleza. Montamos, tá? Tanto vai ficando 0,0000. O mundo dos zeros. Você já viram aquele desenho? Acho que é o do Mickey no mundo da matemática. Não sei se vocês chegaram a ver. É mais ou menos assim, né? Do Donald, acho que é o Pato Donald no mundo da matemática. É por aí, vai sonhando aí com as coisas, vai sonhando com os zeros. Eles viram amigos no fim das contas. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar agora só com os dados da planilha. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer? A gente olhou aqui nas leis de velocidade que para cada uma delas eu preciso montar um tipo de equação. Professor, todas vão dar uma reta? Não, o meu objetivo é determinar qual deles dá uma reta para saber de qual ordem é a reação. Tá? Ou seja, se a equação for de primeira ordem, ela vai dar uma reta com este tipo de gráfico, tempo versus ln da concentração. Se ela for uma equação de segunda ordem, ela vai dar uma reta com a equação tempo versus 1 sobre a concentração. E se ela for de ordem zero, ela vai dar uma reta tempo versus concentração. Tá? Então, vamos trabalhar com estes dados. Se eu tenho tempo e concentração que eu obtive experimentalmente, eu preciso agora fazer uma planilha do inverso da concentração e eu preciso fazer uma planilha do ln da concentração. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, vai fazer por ferramentas, tá? Então, o inverso 1
sobre, tem função inversa, tá? Mas vamos fazer para ficar bem claro o que a gente está fazendo. 1 sobre este valor, tá? Então, ó, o inverso aqui vai dar 100. E aí, vou extrapolar o inverso para todas as outras, tá? Põe o inverso ali para todo mundo. Então, fez o inverso, dá uma conferida, né? Ó, passa aqui, por exemplo, ó, na C13. Então, ó, cadê? Aqui, ó, C13 é essa aqui. Então, fez o inverso da C13. Inverso da C17. Beleza, dá uma passada geral, fez todos eles aqui. Aqui em cima, né, aparecem as fórmulas que a gente usou. Ótimo, então eu já tenho agora concentração de todo mundo, inverso de todo mundo. Agora eu vou fazer ln. ln também tem uma função. Se você digitar aqui, ó, ln, ele já dá a função de ln. Ó, ele fala, retorna o logaritmo natural de um número. Então é isso que a gente quer. ln. Se clicar, ajuda, né? ln. Se não clicar, você aperta Tab. Ele vai. Ele pede para a gente lançar um número, tá vendo ali? Então, que número é? É a concentração, não é ln do inverso, tá? Se fizer ln do inverso, vai dar uma salada isso aqui. Então, cuida. Se quiser, você negrita a coluna, põe de outra cor, você está trabalhando com concentração. ln desse aqui, ó, C2, tá? Ah, professor, deu menos, não sei o quê. Não tem problema, é um número agora, é um tratamento matemático. Depois a gente vai ver em valores o que ele é. Cliquei lá, fiz o ln de todo mundo, ó. ln de C10, conferindo. ln de C16, beleza. Tá? Ótimo. Então agora eu tenho tempo, concentração, inverso da concentração e ln da concentração. Deixa eu até colocar aqui inverso da concentração e ln da concentração. Ok? Beleza. Até aqui. Tem alguma coisa que vocês querem que reesclareça? A gente, né, só começou, a gente vai continuar tudo aqui, mas até aqui está tudo indo, faz algum sentido? Tem coisas que não faz sentido? Querem que retome ali nas equações alguma coisa? Ou podemos continuar? Não? Certeza? Então tá bom. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Tudo isso que foi proposto para nós. Os gráficos de tempo versus ALN, tempo versus 1 sobre e tempo versus concentração. Vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente seleciona, dá para selecionar de várias formas, tá? Eu vou selecionar assim, segura Ctrl, por hora tudo ok? Então beleza. Segura o Ctrl, vamos selecionar a coluna inteira, né? Ó, às vezes é mais... Opa. Ctrl e vem aqui, vamos fazer na ordem. A gente começou ali por quem? Ó, primeira ordem que a gente determinou é tempo versus ln. Então vamos fazer tempo versus ln. Tempo, segura o Ctrl, ln. Selecionei as duas colunas que eu quero. Ele já dá na ordem, x e y, tá? Então onde que a gente vai? A gente... Opa, aqui. Aqui. A gente vai inserir. Aqui nos gráficos tem que são vários pontinhos, tá? Ele chama de dispersão, são pontinhos perdidos. A gente vai aqui na dispersão e clica nele como dispersão mesmo, tá? Olha lá. Ah, que bonitinho, deu uma reta. Não sei, tá? Não sei se isso aqui é uma reta. Parece ser uma reta, mas às vezes depende da escala, tá? Você vai falar, ah, mas tá tão bonitinho e tal. Tem outros que saem retas quase que perfeitas. Então, não vamos concluir antes do tempo. Como é que eu faço para concluir isso? Eu vou clicar nos dados, né? Eu vou clicar nos dados duas vezes e ele vai mostrar para nós aqui. Não, nos dados, não no gráfico. Ó. Ué, porque não está aparecendo hoje. Eita. Aqui, ó. Adicionar linha de tendência. Cliquei com a direita, adicionar linha de tendência. Aí aqui na direita, ó, vai aparecer linear. A gente quer saber se é uma reta, então é isso que a gente quer. E aí ele vai dar pra gente o quê? Duas informações super importantes. A equação.
A equação já vem pronta. E outro, exibir o valor de r quadrado. Não sei se vocês vão lembrar, mas r quadrado é um tratamento matemático que me diz o quão próximo de uma reta estão esses dados. Tá? Então, coloquei esses dois aqui, beleza. Ó, vou até tirar eles aqui do meio para não ficar no meio dos dados. Então, nós temos ali ó, a equação da reta e o r quadrado. Beleza, professor. Então, não conseguimos? Não sei. Precisamos fazer dos outros para saber. Então, não dá para fazer de um só. Deixa eu só dar uma ajustada aqui, ó, para mostrar para vocês o seguinte, ó. Ele está indo de 0 até menos 7. Vamos fazer ele ir até menos 4. Opa, menos... Não, menos 4 não vai aparecer, né? Vamos fazer ele ir até menos 6 e começar de menos 4. Olha lá. O que parecia ser uma reta, agora deixou de parecer. Tá? Então, às vezes, é escala. Sabe escala de pesquisa de opinião ou escala de tendência, qualquer coisa. Se muda a escala, parece um jeito. Se muda outra escala, parece outro. Aqui é a mesma coisa. Se muda a escala, ó, parecia uma reta. Olha só como não tem nada a ver com uma reta. Tá vendo? A reta que ele pontilha na frente, ele mostra para nós aqui que seria a tendência. Mas o R deu 0,97. Professor, mas tem que dar quanto? R quadrado tem que ser mais próximo de 1. R97 não é próximo? Tem R's que são 0,9999 alguma coisa. Então são muito próximos. Tá? R quadrado igual a 1 pode acontecer, mas aí é para dado muito trabalhado. Né? Aí é muito mais difícil. Então o 99,9 alguma coisa é mais fácil de se observar. Beleza. Vamos fazer dos outros. Então, o próximo agora é tempo versus o inverso da concentração. Vou fazer a mesma coisa. Vou lá. Monto o gráfico de dispersão. Olha lá que bonitinho. Ó. Ele já me dá o gráfico pronto, né? Vou nos dados aqui, nas bolinhas. Clico com a direita. Peço para ele me dar uma linha de tendência. Marco que eu quero a equação do gráfico e o r quadrado. Olha lá, r quadrado deu 1. Ah, mas professor, por que deu 1? Porque aqui é um exercício que ele montou com dados que dão 1. Mas se tiver 0,99 alguma coisa, quer dizer que é melhor. Então, perceba, quem é uma reta? Esse segundo com certeza é uma reta, esse primeiro já não é. Vamos fazer de toda sorte o tempo versus concentração, porque seria o gráfico de ordem 0. Tá? Vamos lá. Inserir, dispersão, pontinhos. Ó, dá para ver que não tem nada de reta, mas vamos deixar aqui. O que a gente quer? Linha de tendência, equação do gráfico e r quadrado. Tá? Olha o r que horrível, 0,888. Tá? Não tem nem tendência a ser reta. Tá? Beleza. Conseguimos aqui, então, os nossos 3 gráficos. Tá? Então, vamos colocá-los aqui na ordem. Foram feitos. Beleza. Tá? Então, esses são os nossos dados até então. Todos os gráficos com as respectivas equações. Se der para mexer, fica melhor. Aqui, todos os gráficos com as respectivas equações. E, consequentemente, com o r quadrado para se determinar uma reta. Posso fazer na mão? Pode. Tem como? Tem. Tá? Dá a mesma coisa. Só que a única diferença é que você tem que fazer a conta daí. Tá? Tem que fazer a conta dos deltas da reta para achar quanto vale o A e quanto vale o B. Posso pedir para o colega trabalhar para mim os gráficos aqui? Pode, não tem problema. Mais importante de tudo é que vocês entendam o que está sendo feito. Tá? Não adianta pegar o gráfico pronto, vocês não vão chegar a conclusão nenhuma e aquilo vai passar batido. Tá? Então, por enquanto, o que a gente fez foi determinar as 3 relações para determinar a lei de velocidade. A gente faz as 3 relações e determina qual é o que dá para nós uma reta. Quem deu uma reta? A relação entre tempo versus o inverso da concentração. Quem é tempo versus o inverso da concentração? É primeira ordem? Não, primeira ordem é tempo versus ln, então a relação não é de primeira ordem. É ordem 0?
tempo versus concentração? Não, não é ordem zero, né? Se fosse ordem zero, seria uma reta nesse caso. É segunda ordem? É segunda ordem, tempo versus o inverso da concentração, tá? Então, nós temos que a nossa equação é inverso, né, é uma relação tempo inverso da concentração, então ela é uma lei de segunda ordem, tá? E agora a gente vai trabalhar com a equação. Então, vamos levar esses dados aqui, né, para a nossa planilha, para o nosso exercício, desculpe, para a gente trabalhar com eles. Veio o gráfico, não tem problema. Melhor ainda. Vem o gráfico inteiro, tá? Com o inverso da concentração. E a gente sabe que é uma equação de segunda ordem. Vou copiar aqui a nossa equação para poder trabalhar com ela. Ótimo. Por enquanto, foi, não foi? Querem que repita alguma coisa ali da planilha? Ficou tudo claro? Não ficou? Isso, exatamente, Job. O que formar a reta é a nossa ordem, tá? O importante saber é, as relações são distintas, né? Então, um é ln, outro é concentração, outro é inverso. O que formar a reta é a ordem, tá? Em linhas gerais é isso mesmo. Você só tem que observar, né, que as retas são inclinadas para baixo para as duas primeiras aqui, primeira ordem, ordem zero, e para cima na segunda ordem, que é o que a gente vai trabalhar como equação. Primeira pergunta talvez possa ser, né? Qual é a ordem? Então a gente determina através dessa montagem. Depois a gente tem que extrair as informações, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Mas por enquanto, então, tá indo, tá beleza? Sim, não, mais ou menos, talvez. Trabalhar com planilha, gente, dá para melhorar esse gráfico aqui. Tá dando para entender? Então beleza, tá? Mais ou menos? Tem algum ponto que quer que repita ou tocamos e depois revemos? O que vocês preferem? Depois, na prática, na hora de fazer, né? Isso é verdade, tá? Eu deixei um exercício 1 de método de velocidade inicial, que é aquele link que eu pus errado, que eu já vou arrumar depois da aula, e outro desse aqui, tá? Exatamente disso, para fazer isso. Então, vocês vão ter que fazer, e aí vocês vão ter as dúvidas, e aí vocês tiram as dúvidas. Então, na verdade, Job, a ideia é que não, a equação de velocidade só vai seguir uma ordem, né? Então ela não vai dar duas retas. Mas o que pode acontecer, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, é não dar nenhuma delas uma reta. E aí a gente vai ter que extrapolar, porque nem sempre, né, como é dado experimental, nem sempre a gente consegue ver o que está acontecendo. Pode ser que ela obedeceu uma ordem até um determinado momento, pode ser que a gente tenha interferência dos produtos que estão sendo formados, pode ser que a gente tenha uma outra ordem de reação, e pode existir. Existem ordens, e aí, claro, a gente não vai entrar nisso. Vocês vão entrar se vocês tiverem alguma abordagem mais físico-química. Existem ordens fracionárias. Então não é só 0, 1 e 2. Pode ter números quebrados de ordem de reação também. Tá? Eu acho que isso daí, quando você fala de cinética de reações para reatores, para projetar reatores, você tem ordens lá mirabolantes. Daí você só faz com software mesmo. Tá? Aí não tem fuga. Aí não dá para fazer na mão. Ah, mas tem muita coisa dentro, né, disso daí tudo, tá bom? Mas beleza, aí, é bom colocar essas perguntas porque parece, né, que só tem essas possibilidades. Mas dá para ir mais longe, mas daí é bem específico, tá bom? Bom, e tem programas que ficam rodando, né? Os cálculos para determinar a ordem. Então fica lá, não sai um gráfico tão bonitinho de pronto. Beleza, então o que nós temos aqui é que a nossa equação da reta, desta reta aqui, foi obtida através da relação inverso da concentração de A em vários tempos, que foi o que a gente fez, em relação ao tempo, né? E aí a gente chegou nessa equação da reta aqui. Qual é a equação da reta? Y igual a
0,2551 vezes x, vou tirar o x e manter o ponto, né? Vezes x, mais 99,987 e acabou. Tá? Essa é a equação da reta. A equação de segunda ordem é essa aqui. Então, nós vamos ter que agora fazer a analogia com tudo que a gente tem. Por exemplo, quem é meu y? Deixa eu mudar a cor. Quem é meu y? 1 sobre concentração de A num determinado tempo. Quem é meu x? Se é constante vezes o tempo, quem foi o meu x aqui? Tempo, né? Então, o meu x é o tempo. Consequentemente, eu tenho agora dois dados importantes. Constante igual 0,2551, que é quem multiplica. Cheguei ao valor da minha constante. E eu sei que este valor aqui equivale a 1 sobre concentração inicial do meu reagente. 1 sobre a concentração inicial do reagente. Então, significa que a concentração inicial do reagente é 1 sobre este valor. 1 sobre este valor dá quanto? Zero vírgula 0,1. Exatamente. Vai dar um erro lá no final, né? Isso. E aí, o que a gente pode usar todos esses dados? Não pode, por quê? Porque esses são os números da calculadora, né? Então, deixa eu colocar aqui para... Desculpem. Deixa eu colocar. Dá 0,0013 aqui, né? Aqui. A gente pode usar todos eles? Não pode, porque ó, os nossos dados têm 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Vai truncar aqui, ó. Tá? Então, a gente tem esse valor aqui. Então, vai aproximadamente 0,01. Ó a informação. Concentração inicial é 0,01. Concentração inicial é 0,01. Tá? Ou seja, o gráfico mostrou para nós as informações coerentes. Tá? Então, dá para conferir. Mostrou para a gente também que se a gente só quisesse trabalhar com os dados a partir de um determinado tempo, vamos imaginar experimentalmente, ó, comecei a fazer uma reação, mas eu só vou conseguir medir a partir de 50 segundos, a partir de 2 minutos. Beleza, mesmo assim eu consigo determinar a concentração inicial. Por quê? Porque eu tenho um termo da equação da reta que vai me permitir chegar a esse valor. Concentração inicial, esse valor aqui. Concentração inicial 0,01 mol por litro. Sem unidade não faz sentido, tá? Só para mostrar para vocês essa tabela aqui, né, para fazer sentido quando a gente for discutir, ó, todo o resumo do que a gente falou, tá? Mas de novo, não adiantava eu mostrar isso para vocês antes, porque senão fica parecendo, vou fazer mecanicamente. Não, agora eu vou entender o que eu estou fazendo. E mais importante é, o K tem unidade. Essa nossa equação ali é uma equação de quê? Vamos voltar, ó. Foi uma equação de segunda ordem. Então, é mol por litro a menos 1, segundo a menos 1. Então, esse valor aqui tem essa unidade. Tá? Determine a constante da lei de velocidade, está aqui. Determine a ordem de reação, através do gráfico, está aqui. Determine a concentração inicial, está aqui. Tá? Então, a gente consegue
trabalhar a partir do gráfico com isso. Observe o seguinte, equação da reta, tá? Agora, se a gente fosse lá na nossa planilha observar, ó, se a gente quisesse fazer, só para... Nós não vamos trabalhar com isso, mas só para dar uma ideia. Se eu quisesse trabalhar aqui, ó, adicionar linha de tendência. Aqui. Tem exponencial, tem logarítmica, até travou, eu não pode, tá? Tem exponencial, tem logarítmica, tem polinomial, tem potência, e aí, qual que eu uso, tá? Então, é difícil trabalhar com os dados se a gente não sabe a tendência, porque cada equação, conforme ela vai se complicando, ela vai dando um maior número de variáveis, e aí a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de situação, muito menos, né, de forma, por exemplo, direta. Por isso que a forma feita aqui, a intenção é simplificar, mostrar para vocês que a gente chega numa equação de reta, e com equação de reta, gente, vocês vão percebendo aos poucos que é o objetivo maior aí da galera, tá? Chegou em equação de reta, nossa, você extrai os dados tranquilamente. O problema é chegar na equação da reta, tá? Então, para quem não quiser fazer no software, vai ter um pouquinho mais de trabalho para determinar isso aqui. Mas tem lá, dá uma googada lá nas regras matemáticas, ele já dá, né? A partir dos dados você faz um delta, a partir do delta você acha o coeficiente angular, traça a reta no papel e vê onde intercepta aqui o zero, você vai chegar no coeficiente linear, tá? Então, dá para fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Até aqui. Deu para entender o que a gente fez, o que a gente determinou? Fez algum sentido? Ficou alguma dúvida? Querem que retome? Sim, deu para entender? Ou sim, ficou alguma dúvida? Ou sim, querem que retome? Deu para entender? Ah, então tá bom. Tá. Bom, mas é aquilo que vocês falaram. Vão surgir dúvidas nos exercícios. Então percebam o seguinte, gente. A parte teórica é importante, muito, mas eu quero que vocês saibam trabalhar com os dados, tá? Extrair os dados, as informações. Isso é muito comum. O pessoal às vezes vai para o laboratório, sabe determinação de cinética, sabe a função de um catalisador, sabe falar de área superficial, tudo isso. Aí você pega e vai lá no equipamento e mede concentrações. Aí o pessoal se perde para determinar a ordem daquela reação. Então, melhor que vocês saibam trabalhar e o conteúdo teórico vocês vão sempre aprimorando, tá? Eu acho que isso é mais válido aí no processo de formação. Bom, tem algumas informações aqui ainda para a gente passar, mas agora são bem mais rápidas, tá? O foco de hoje realmente era a determinação da lei de velocidade integrada, que são termos que a gente usa para falar de velocidade de reação, que eu não vou me alongar muito também. Opa. Mas é bom que vocês saibam que está associado a esse conteúdo, tá? Um deles é o tempo de meia-vida, tá? Tempo de meia-vida é aquele tempo que demora para que metade da concentração exista, né? Então, quer dizer, em relação a uma certa concentração, metade dela exista. Então, uma meia-vida, como mostra aqui no desenho, né? Uma meia-vida caiu pela metade a concentração, outra meia-vida caiu pela metade a concentração anterior, outra meia-vida caiu pela metade, tá? E vocês percebem aqui, ó, que vai caindo a concentração pela metade, mas a gente vai chegando aqui cada vez mais próximo de zero, mas não chega a zero. E isso é uma tendência logarítmica, né? Que a gente tem aqui de aproximação, para determinar, por exemplo, quanto tinha no início de uma determinada concentração. Observem, agora eu não estou trabalhando com o gráfico tratado, ou seja, não é o gráfico de uma lei integrada de velocidade, é um gráfico de como efetivamente se dá a relação tempo-concentração. Só que ele já especificou para mim, essa aqui é a primeira ordem, então a gente não esperaria que desse uma reta mesmo, tá? Vai decaindo a concentração conforme o tempo vai passando, e aí a gente sabe quantas meias-vidas. Isso é muito utilizado para material radioativo, tá? Para determinar a quantidade de material que existe ainda ou que existiu inicialmente. Outro elemento, outro isótopo aí, né, importante, é o carbono 14, para se determinar há quantos milhões de anos existiu tal fóssil, né? Então, as equações de primeira ordem são particularmente importantes por isso, porque a gente consegue determinar a partir delas de forma que independa da concentração,
Tá? Então a primeira ordem, para essa reação, a meia-vida é constante, a meia-vida vai acontecer sempre numa determinada proporção. Então, só para vocês entenderem que meia-vida, né, vai medindo a cada tempo, para a gente saber há quanto tempo aquilo existiu no início. Tá? E claro, esse é um isótopo, não sei se vocês estão acostumados, né? É um isótopo do carbono. Dos isótopos mais comuns, a gente tem o carbono 12 e o carbono 13. Carbono 12 é o mais abundante, né, 90 e tantos por cento aí de percentual. Carbono 14 é o menos abundante. Carbono 13 tem acho que 1% aí de abundância mais ou menos. E a gente usa muito para técnicas de análise, como não sei se vocês conhecem, mas é uma das técnicas que é ressonância magnética nuclear, tá? Que tem semelhança, né, claro, a gente não usa os mesmos equipamentos com a técnica de ressonância da medicina, né? Mas a gente usa para determinar teor de carbono nas amostras, né? E onde estão esses carbonos, o que eles estão fazendo. Então, o carbono 12 é o mais comum, o carbono 14 é o mais raro, mas é o mais usado aí para determinação de idade de fósseis, tá? Principalmente, não só fósseis, né, mas principalmente fósseis, ok? Beleza. Outro fator importante é o que a gente chama de energia de ativação, tá? O que é a energia de ativação? Energia de ativação, de forma bem direta, é a barreira que os reagentes precisam vencer. Tá? Eles precisam vencer essa barreira para se formar produtos. Então, olha aqui, ó. Vamos imaginar, né? H2 e O2. Então, os gases reagindo para formar água. Eles não vão simplesmente se juntar e, a qualquer situação, qualquer condição, formar água. Eles precisam passar por essa barreira aqui para depois diminuir a energia. Lembra lá, né? Ligação química. Toda molécula, todo átomo vai se ligar desde que exista uma vantagem para ele. Abaixamento de energia é a vantagem, tá? Então, se não vencer essa barreira, fica aqui, fica reagente, tá? Eu preciso dar energia suficiente. Então, quanto mais alta for essa barreira, mais energia eu preciso. E mais energia eu preciso fornecer. E, consequentemente, por mais energia eu precisar fornecer, mais lenta vai ser a reação. Porque, afinal de contas, eu preciso vencer uma barreira cada vez mais intransponível. Não sei se vocês vão recordar, mas existe lá na química orgânica uma fala que é assim, né? A ligação carbono-carbono e carbono dupla carbono. Carbono-carbono tem livre rotação, pode rodar em volta. Mentira, não é livre rotação. É que a energia de ativação para que um carbono para que os ligantes passem para outra conformação é bem baixa. Então elas fazem com facilidade. Para carbono dupla carbono já é mais alta, então é mais difícil de eu fazer essa ligação mudar de posição, tá? Então não é que as ligações ficam rodando livremente, é que algumas têm energia de ativação mais baixa, outras têm energia de ativação mais alta, tá? Esse seria a forma mais preciosista para apresentar. Aqui, ó, tá mostrado para vocês o que acontece, por exemplo, num processo de isomerização. É uma troca, né? O carbono passa a se ligar e o nitrogênio vai para a extremidade. Então, é isso aqui que acontece. Observem que aqui em cima ele deu um nome para essa energia de ativação, né? Aqui em cima no ponto máximo, chamado de estado de transição ou complexo ativado. Isso quer dizer o que efetivamente está se transformando. Aqui mostra, né, a transformação da reação. Tá? Se atingiu esse estado de transição ou esse complexo ativado, aí vai. Aí continua. Aí vai para de menor energia. Então o desafio é transpor essa barreira, transpor essa energia de ativação. E aí faz um link com a próxima parte, né, com a próxima abordagem, que é o quê? Para que haja reação, não basta simplesmente eu dar energia. Eu tenho que propiciar com que as colisões sejam efetivas. O que é colisão efetiva? Colisão efetiva imagina só, você quer
cumprimentar alguém no modo de hoje, você dá soquinho ou cotovelo. Não adianta dar um soco no antebraço? Não é a forma, né, que a gente vê que é a mais saudável da coisa. Adianta dar um soco na cara? Não adianta, tá? E não pode, tá? Não quer dizer, qual que é a forma mais eficiente de cumprimentar? A gente quer... Ah, que coisa, né? Não pode. Senão tá gravado, vocês vão falar que eu que estou incentivando a disseminação de raiva de vocês. Não descontem nos coleguinhas. Já não pode ter contato social, então não pode dar soco na cara, tá? Ó, o que acontece? Vocês vão fazer esse encontro, né, punho, ser efetivo. Então é assim que a gente quer cumprimentar. As moléculas vão fazer a mesma coisa. As moléculas precisam se encontrar eficientemente. Olha lá o exemplo. Aqui a gente tem NOCl formando NO e Cl2. Quem que precisa se encontrar? O Cl aqui, ó, que é a parte verde, precisa se encontrar com o outro para formar o Cl2. Então, não adianta um nitrogênio se encontrar com o outro. A colisão é ineficaz, porque vai encontrar um nitrogênio com o outro e vai se separar. Não adianta um nitrogênio se encontrar com o cloro. Também não vai fazer nada. É também ineficaz. Precisa existir o choque entre cloro e cloro, para que efetivamente a gente tenha a formação de Cl2. Isso é que vai mostrar para a gente que aumentar a concentração aumenta a velocidade, que aumentar a temperatura aumenta a velocidade. Por quê? Porque tudo isso faz com que a gente aumente a probabilidade de colisões. Consequentemente, é aquela história, de tanto se bater, de tanto colidir, uma hora dá certo. Só que se eu der poucas chances, vai demorar mais. Então, falar genericamente, né, aumento da concentração, aumento da temperatura, está tudo associado à efetividade das colisões, né? Ou seja, para elas efetivamente acontecerem. E por último, a questão de catálise, tá? O que é catálise? Basicamente, catálise é uma relação com energia de ativação. Não falei para vocês que tem reações que a energia é muito alta? Então vai existir alguém que no meio do caminho ali da reação vai fazer com que essa reação se proceda por outro trajeto. Este outro trajeto tem uma energia de ativação menor, mas não quer dizer que ele passe pelas mesmas etapas. Geralmente não. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó. A transformação é essa. Essa barreira é muito alta. O que eu preciso fazer? Adicionar alguém que vai fazer com que essa reação ocorra com maior facilidade, ocorra mais rapidamente. Então, eu venho aqui, ó, e eu posso transformar, fazer isso. Ah, professor, mas tem mais estados de transição. Agora tinha um, agora tem 3. Não tem problema. O que importa para nós é que essa distância aqui, ó, essa distância aqui diminuiu. Tá? Então eu diminuí a energia necessária para que a reação se proceda. Vai passar por outras etapas? Tudo bem. A gente só vai precisar determinar que etapas são essas, porque agora eu tenho um catalisador. Por exemplo, uma enzima, um metal, eles vão participar de forma ali da reação diferente. Importantíssimo. É muito comum o pessoal falar assim, ah, catalisador não participa da reação. Mentira. Catalisador participa da reação. A única diferença é que ele, do jeito que entrou, o formato que ele entrou, né, então no arranjo lá que ele entrou, bonitinho e tal, uma enzima, por exemplo, ele vai sair dessa mesma forma. Só que não é porque ele sai da mesma forma que ele simplesmente não participou. Ele participou. Ele pode ter, por exemplo, se desconstruído lá, ó. Virou isso aqui, mais isso aqui. Só que a própria reação faz ele se unir novamente. Então ele participa da reação, mas ele não é consumido no rendimento final, no balanço final, tá? Então a gente não muda reagentes, não muda produtos, reagentes, claro, né? Desconsiderando o catalisador, não muda produtos, porque a gente vai chegar no mesmo lugar, muda o caminho da reação. E o catalisador participa, mas ele é regenerado. Então não é que ele não participa, mas simplesmente que ele é formado da mesma forma como ele existia no começo. Por eficiência, em papel, teoricamente, o mesmo catalisador pode ser usado todas as vezes.
na prática ele vai perdendo eficiência, você perde o catalisador, ele se perdeu na hora de isolar o produto, ele formou alguma coisa gasosa, perdeu eficiência, é um catalisador que oxida, é uma enzima que precisa de temperatura específica, se degradou, então você vai perdendo. Então no começo você tem lá 100% de eficiência, na segunda vez que você usa ele você tem 98%. Depois você vai para 95 e por aí vai, tá? Você vai perdendo até que chega um ponto que você fala, ele não compensa mais, precisa usar um novo, tá? Pessoal, é um monte de informação, eu sei, mas essas são mais pontuais. O importante mesmo era a nossa lei de velocidade. Pergunto, dúvidas, questionamentos, algo que vocês queiram que retome? Deu tudo certo? Fez algum sentido? Não fez sentido? Todos sobreviveram? Imagina se eu tivesse Fez sentido? Ótimo. Então, beleza. Imagina se eu tivesse o poder de ligar câmeras, eu ia ver vocês comendo na frente do computador, só pra ficar com mais fome ainda. Olha lá, ó. O povo se entregando aí que tá lanchando, viu? É a bolachinha da manhã, bolachinha pré-almoço, né? Ou é o almoço já também. É o pré-almoço, viu? Sempre existe o pré-almoço. É tipo a relação de comer doce, né? Você almoça, come um doce, aí você tem fome de salgado, você come o salgado. É complementar, né? É, como é que fala? Entre o segundo café e o almoço, né? Tem aí o caminho. Né? Uma vez me falaram que a base da pirâmide de sobrevivência, da pirâmide de assuntos, a base é falar de comida. Eu falo assim, mas gente, todo assunto migra para comida, né? Fala assim, você sempre pergunta, tem alguma coisa para comer, né? Então, beleza? Então, se tá tudo ok, então beleza. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Deixa eu ver quem eu vejo, quem eu não vejo. Aí quando entra em época de prova e tal, o Meet e tudo mais começa a funcionar bem, não trava mais, que ninguém tá quase usando. Pronto. Beleza. Pessoal, então, se tiverem alguma dúvida, podem se manifestar, fiquem à vontade. Em não havendo também, muito obrigado. Um bom fim de semana para vocês, tá? E a gente mantém o combinado, tá? De semana que essa eu que agradeço, gente. Obrigado a vocês, tá? E na próxima, essa lista agora que vocês vão entregar na próxima semana é a última que vale nota, tá? Valeu, eu que agradeço. E na outra semana a lista vai existir, mas não vai valer nota, pra vocês terem tempo de fazer com tranquilidade, tá? Beleza? Qualquer coisa, deem um grito. Bom fim de semana. Se cuidem, nos falamos então semana que vem. Até mais. E eu já vou arrumar a aula lá que eu coloquei errado. Bom fim de semana, gente. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até. Valeu, obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês também. Tchau, tchau. Até. Até mais. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até. Até. Valeu. Alguma coisa a considerar? Não? Não? Tá? Então, estou indo. Até mais, pessoal.